Olá, meus amigos, boa noite, a paz do Senhor para todos. Sou o presbítero Chaguinha e nessa noite, já é a noite de sábado, nós vamos estar estudando a lição de domingo passado, que é a lição desse trimestre, terceiro trimestre ainda não chegou, né? E ainda o segundo trimestre, que vou estar aqui fazendo um resumo da última lição, que tem por título A Renovação da Esperança. A Renovação da Esperança. Essa revista é a revista segundo trimestre, né, da Escola Bíblica Dominical. Tá aqui, segundo trimestre da Escola Bíblica Dominical. Ela já passou, que foi domingo passado, mas como não chegou a outra revista do terceiro trimestre, eu vou estar fazendo um resumo dessa lição aqui, tá bom? Dessa lição. E o título dessa lição, como eu já falei, a renovação da esperança. Você já perdeu a esperança? Pois nessa lição, você já estudou, e vou trazer o resumo, ele vai renovar a nossa esperança. Ele vai renovar a esperança daqueles que já estão sem, tá? Uma lição bastante bonita e linda. O textual da lição diz assim: 8 dias depois, estava outra vez os seus discípulos, e com eles Tomé. E chegou Jesus, estando as portas fechadas, apresentou-se no meio dele e disse: paz seja convosco. Jesus falou: a paz seja convosco. Quem era a paz? Que seja convosco. A paz esteja no meio de vocês, esteja no coração de vocês. Esteja, tenha calma, porque a paz chegou. A paz é o próprio Cristo que estava no meio, que chegou no momento ali, no meio dos seus discípulos. E entre os discípulos tinha Tomé, que não acreditaria muito que o Cristo Jesus iria ressuscitar ao terceiro dia. E Jesus aparece aos seus discípulos e disse: a paz esteja com vocês. Uma palavra completamente linda. A paz esteja com vocês. Louvado seja Deus. O textuário da lição, a verdade prática, diz assim: a ressurreição de Cristo representa o ápice da esperança cristã. A ressurreição representa o ápice da esperança cristã que temos nós. Hoje somos crentes porque nós cremos e acreditamos que Cristo ressuscitou. Cristo ressuscitou. Por isso estamos alegres e felizes na presença do Senhor, porque a paz está com nós, em nosso coração. Certo? Uma coisa que eu quero falar para os irmãos: a paz, irmão, é a ausência de guerra. Paz é a ausência da guerra. Certo? Paz é a ausência da guerra. Se você está em guerra, não se preocupe, que pode demorar a noite, mas bem ao amanhecer, a paz entra em ação. A paz entra em ação. Aqui a lição bíblica em classe está no Evangelho de João, capítulo 20, versículo 19, e o 20, e o 24, e o 20 e o 31, tá? Não vou ler. Senão tomamos muito tempo, né? Aqui está. O primeiro tópico da nossa lição, vou só resumir, diz assim: a aparição de Jesus Cristo. A paz seja com vocês. Quando ele chega, a primeira coisa que Jesus Cristo fala para os seus discípulos é que a paz esteja no meio de vocês. Por quê, irmão? Porque ali, antes do Senhor chegar, não havia paz no meio dos discípulos. Por quê? Porque os discípulos
viram Cristo ser enterrado, Cristo ser crucificado. E a dor de perder Jesus, foi muito grande. Ainda que Jesus tivesse assinado perante todo o seu ministério que ele iria ressuscitar, que ele morreria e iria ressuscitar. Mesmo assim, quando os perderam, também perderam a esperança. Quando mataram Jesus, eles também perderam a esperança. Eles não tinham mais esperança. Era isso que está. E quando Jesus Cristo ressuscitou, que ele viu o coração, que Jesus Cristo vê o interior, o profundo do nosso coração, Jesus viu a tristeza, viu a guerra que estava no coração daquele povo. E a guerra que está também na época ali, no momento, no meio deles, né? Fugindo, escondido. As portas estavam fechadas. Irmão, se a porta está fechada para você, não se preocupe. Jesus vai entrar mesmo com a porta fechada. E quando ele entrar, a primeira coisa que chega é a paz, porque Jesus Cristo é a paz. Jesus Cristo é a paz para o nosso coração entristecido. Está fechada a porta? Não se preocupa, a paz vai entrar. Não precisa você nem abrir, deixe que entra. Porque talvez você vai abrir uma porta, talvez não é a paz que vai entrar. Porque quando a paz, quando Jesus chega, não importa se a porta está fechada, está aberta. O importante é que ele entra, ele invade o íntimo do nosso coração. Aqui está. Ele chega aos seus discípulos. Diz aqui. Na segunda vez que Jesus revelou-se aos seus discípulos, tanto homens quanto mulheres, o ambiente era diferente. O sepulcro continuava vazio e os discípulos ainda receosos permaneciam escondidos dos olhos dos transeuntes, do lado de fora da casa onde estava reunido, com as portas e janelas fechadas. Quando Jesus morreu, eles se ausentaram. Eles fecharam a porta e fecharam a janela, porque estavam com medo dos soldados, porque estavam procurando ele, e com medo também de ser morto. Então eles estavam fechados, eles estavam entre si. Eles não se abriam para ninguém. Estavam entre si. E a Bíblia diz que logo alguns saíram para outras aldeias, umas mulheres por Maria Madalena, algumas mulheres, Maria, foram até o sepulcro. Irmão, entenda uma coisa. Muitas vezes a gente fala assim, eu sou incrédulo. Algumas pessoas pensam assim. Não, irmão, nós não somos incrédulos. Por quê? Porque nós não vimos a olhos nus a face de Jesus. Nós vimos Jesus pela fé. Nós não vimos a olhos nus a face do Senhor, nós contemplamos a pessoa de Jesus. Nós não contemplamos a pessoa de Jesus. Mesmo assim, nós cremos que Jesus está vivo. Sabe o que é interessante? É que todos os discípulos contemplaram Jesus, irmão. Contemplaram. Ouviram os ensinamentos de Jesus mesmo assim. Eles estavam tristes. Mesmo assim, eles não estavam acreditando que Jesus Cristo iria ressuscitar. Eles não estavam. Até porque as mulheres levaram perfume para perfumar o corpo de Cristo. Só para você ver. Elas não tinham esperança que Jesus Cristo iria ressuscitar, porque eles levaram perfume para perfumar o corpo dele. E entre elas diziam, quem vai remover a pedra do sepulcro? Ninguém. Não precisa ninguém remover a pedra. Não precisa. Para Jesus sair, não precisa remover pedra. Simplesmente espere o momento certo. Mesmo sem a pedra remover. Mas ele vai entrar na sua casa.
O segundo tópico diz assim: a aparição de Jesus, esperança e plena alegria. O medo deu lugar à esperança. O medo deu lugar à esperança. O medo de ser morto. O medo que estava ali de ser apredejado. O medo de ter perdido Jesus para sempre. O medo de Jesus Cristo não ressuscitar. O medo de tudo. Você que está me assistindo, se você está com medo, se você está passando por este momento, por essa etapa de medo, pare. Deixe que o medo vai dar lugar para esperança. O medo vai dar lugar para a esperança. E a esperança vai trazer coragem para você. A coragem que vai invadir o teu coração. A coragem de prosseguir. Foi assim como Jesus chegou. O primeiro ponto diz, e o medo deu lugar para a esperança. O segundo ponto diz, a tristeza deu lugar para a alegria. A tristeza deu lugar para a alegria. Olha que interessante. Se a tristeza está invadindo o seu coração, assim como a tristeza está invadindo o coração do discípulo, lá, não se preocupe. Jesus Cristo é a alegria. O choro dura uma noite inteira. Mas pela manhã, essa manhã pode ser a meia-noite, essa manhã pode ser o amanhecer, pode ser o anoitecer, pode ser meio-dia. Amanhã na tua vida pode ser qualquer hora que Jesus aparecer nela. E quando Jesus Cristo aparecer, a alegria vai chegar. E toda tristeza vai embora. E a alegria volta para o teu coração, para tu sorrir novamente. Para tu sorrir novamente. Para tu dizer, eu estou livre. Para servir a Jesus, sair da opressão do medo, da opressão da angústia, opressão da tristeza, da depressão. E a alegria invadir completamente o teu ser, a tua casa, a tua família e a tua vida. O terceiro subtópico diz assim: fortalecimento da esperança, além de proporcionar alegria, convicção. E convicção, o Cristo ressuscitado expande a nossa esperança em relação ao futuro. Segundo as Escrituras, a promessa de que um dia os mortos ressuscitarão e receberão um corpo glorificado. Parecia-se na ressurreição, glorificado. Baseia-se na ressurreição e glorificação do Senhor Jesus. Esta era uma doutrina essencial para o apóstolo Paulo. Olha, ele estendeu a nossa esperança. Enquanto nós viver, temos esperança. Que o nosso corpo, quando nós morrer, nós vamos receber um corpo glorificado. Assim como Cristo é. Nós também vamos ter um corpo glorificado. Nós vamos ter um corpo, irmão, que não vai morrer mais. Vamos receber um corpo que não irá morrer. Um corpo incorruptível. Um corpo que não habitará pecado. Mas aonde nós iremos glorificar ao Senhor nosso Deus um corpo de glória. Aleluia, louvado seja Deus. Você também irá receber esse corpo. O corpo incorruptível. Incorruptível. Aí diz aqui, fortalecimento
da fé. Anteriormente, cético, Tomé agora prefere uma linda declaração de fé. Tomé agora profere uma lição, uma linda declaração de fé. Senhor meu, Deus meu. Certo? Aquele que antes não tinha fé, que é Tomé, agora tem uma declaração de fé. Ele declara uma fé que entrou nele através da paz do Senhor. Diz, Senhor meu Senhor, meu Deus, agora eu creio que o Senhor está vivo. Que está vivo. Então, isso é uma esperança que todos nós temos, irmão. Não importa o momento, não importa a hora. O importante é que você espera no Senhor Jesus Cristo. Certo? Espere o Senhor Jesus Cristo. Não tenha medo. Que um dia a nossa vitória é certa. Pelo sangue derramado na cruz do Calvário. E agora o resumo diz aqui. Assim Paulo ensinava, defendia esta verdade ao longo do seu ministério. Portanto, a ressurreição e a glorificação de Cristo serve como antecipação da ressurreição dos salvos, que partiram, e da glória e da glorificação dos nossos que partiram e da glorificação do nosso corpo. Irmão, o interessante, uma coisa aqui, é que quando Jesus Cristo ressuscitou, ele acompanhou 2 discípulos. Olha, só para você ver como é o medo. Ele acompanhou 2 discípulos. E os discípulos conversavam entre si, né? Eles iam para uma aldeia, por nome Imaús, e Jesus acompanha. Jesus, como se fosse um mendigo, disse, o que é que vocês conversam? Eles disseram, tu não viu o que aconteceu esses dias em Jerusalém, que o Senhor foi morto? E mesmo ali Jesus Cristo conversa com eles. E quando chega na sua casa, Jesus Cristo fez como se fosse passar, eles convidam Jesus para encostar. Olha, irmão, quando o medo em nosso meio está tão grande, ainda que nós senta alguma coisa de Deus, mas o medo não deixa aquela sensação gostosa permanecer. O medo abafa tudo aquilo que é de alegria. Porque quando Jesus Cristo partiu o pão, que Jesus sumiu, eles conheceram que era Cristo. E eles falaram para o outro, a gente estava sentindo fogo queimado dentro de nós. Eles sentiram, mas mesmo assim, aquela sensação boa não prevaleceu. Só prevaleceu depois que Jesus Cristo se revelou a eles. Aí sim, eles tomaram como se fosse, eles tivessem tomado assim uma injeção de ânimo, aquela injeção invadiu o seu corpo, tomou todo o seu corpo, expulsou toda a tristeza, todo o desânimo, tudo aquilo que é imundo, tirou tudo. E eles voltam para Jerusalém. Queridos, nós também temos essa esperança e temos a promessa que um dia Jesus Cristo irá voltar para nos buscar. Tá bom? Então, esse é o resumo da nossa lição que passou, né? No caso, a lição da manhã, hoje é sábado, que é 5 de julho, amanhã é domingo, que era para ser a primeira lição do 3º trimestre, mas a revista não chegou, então, só no próximo domingo. Tá bom? Que Deus abençoe grandemente. E nos siga, gente, tá bom? Se inscreva no nosso canal. Se você gosta do conteúdo, gosta da Escola Bíblica Dominical, se inscreva no nosso canal, tá bom? Vamos orar ao Senhor? Vamos orar. Maravilhoso Deus, eterno Pai, Criador do Universo, neste momento, graça eu te dou. Peço, Papai do Céu, em nome do Senhor Jesus Cristo, aonde estiver a pessoa com medo, uma pessoa triste, uma pessoa desanimada, desamparada,
uma pessoa desesperada, eu te peço, Pai, use alguém para ir naquela pessoa. Toque o coração daquela pessoa. Toque, Senhor Deus, o medo. Desmanche o medo. Desmanche o desânimo e leve a paz e a alegria ao coração daquela pessoa triste. Pai, continue conosco e é o que eu te peço em nome de Jesus. Amém. Até o próximo vídeo.